Um corvo assustador desce, provavelmente prenunciando a desgraça e a melancolia de sempre. Vemos uma garota caída, parecendo que foi abalada. Ela também tá gozando, se perguntando se tirou um cochilo. Clássico clichê de manhwa, ela tá avaliando os danos, tentando descobrir o que aconteceu. Nossa, ela tá de pé novamente, parecendo prestes a explodir. Parece que levou uma surra séria, agarrando as costelas como um bebê. A ruiva é durona, ainda pronta para lutar apesar da surra. Ela tá observando o campo de batalha, provavelmente procurando pelo segundo round. Opa! O cabelo verde parece que foi completamente destruído. Algum tipo de golem de pedra também foi destruído. Essa luta foi brutal. E parece que o cabelo branco ficou completamente destruído sobre uma tonelada de escombros. É o fim para ele. Um cara novo, o Manto Laranja, aparece e começa a estilizar esses capangas de armadura com alguns talismãs de papel. Meu amigo, o Manto Laranja, tá lançando neles um olhar mortal enquanto atira aquelas toalhas de papel encantadas. E bum! Seja lá o que ele tenha feito, deixou uma cratera enorme. Um verdadeiro show de luzes. Quando você pensava que tinha acabado, o chefe final, esse Cavaleiro Roxo, aparece para festejar. Esse cara é literalmente chamado de Lorde Demônio e tá carregando uma bola de energia do tipo: você tá ferrado. Nosso garoto loirinho nem se mexe, só se prepara como se tivesse pronto para pegar essas mãos. O Lorde Demônio começa a puxar um vórtice do nada. Isso não pode ser bom. Uma mão gigante em forma de sombra se estende do céu. Estamos em... O jogo acabou, rapazes. O Lorde Demônio está fazendo um movimento necromante completo, levantando um exército de mortos. Um novato com os olhos sangrando está surtando com toda a situação do exército de mortos-vivos. Outro novato, Skull Mask, percebe que o Lorde Demônio estava apenas se escondendo o tempo todo. Skull Mask começa a gritar pelo sacerdote, claramente precisando de um reforço para este chefe de raid. Acontece que Orange Scarf é o sacerdote, e ele está chamando um ladino, enquanto segura um capacete decapitado. O ladino, Skull Mask, mergulha, entra de cabeça na horda, dizendo ao sacerdote para usar suas malditas habilidades. O sacerdote começa seu encantamento, pedindo uma intervenção divina contra essa confusão. Ele atinge o ladino com um buff leve que literalmente o faz ignorar a dor. Que aumento de poder! O ladino, agora turbinado, começa a destruir os lacaios do Lorde Demônio. Esse cara tá fazendo acrobacias insanas, usando suas espadas para saltar sobre o campo de batalha. Ele está no ar e prestes a causar um mundo de dor nesses mobs de lixo roxo brilhante. A máscara de caveira desonesta está ficando absolutamente selvagem nesses lacaios com aquele bônus sagrado. Meu amigo acabou de ativar o modo liquidificador, transformando todo o exército do Lorde Demônio em confete roxo. A máscara de caveira pousa e basicamente diz aos outros que ele mesmo vai lidar com os mobs de lixo. Ele grita pro herói parar de assistir e ir lutar contra o verdadeiro chefe. O padre, com o manto laranja, está gritando pelo herói, provavelmente dizendo que é hora de ir. O Lorde Demônio terminou o aquecimento e agora está focado no nosso garoto, o loirinho. Esse psicopata roxo acabou de atravessar o campo em disparada, pronto para dar um tapa nas bochechas do herói. O loirinho, o herói, de alguma forma consegue bloquear um golpe de espada que poderia rachar uma montanha. Eles estão travados em uma disputa de poder, e o Lorde Demônio definitivamente não vai pular o dia do braço. O Lorde Demônio está brandindo aquela espada enorme, enquanto o loirinho a para como se sua vida dependesse disso. O Lorde Demônio está tentando esmagar o nosso garoto como um inseto, destruindo a arena inteira no processo. O loirinho está se segurando, olhando como se estivesse prestes a estourar um vaso sanguíneo com a pressão. Esse psicopata roxo está dando corda em um golpe que poderia arrasar uma cidade, e nosso garoto está bem na zona de explosão. O Lorde Demônio tem uma coleção inteira de olhos assustadores no peito, todos encarando nosso cara com punhais. Puta merda, o loiro acertou um golpe enorme, abrindo a armadura do Lorde Demônio. Ele simplesmente mandou o chefe final voando pelo céu como um home run. Isso deve doer. Nosso garoto fica em pé sobre o corpo e joga o clássico "acabou a linha". Você sabe que é um erro. Ele está apontando a espada, certificando-se de que o Lorde Demônio saiba exatamente quem acabou de abalar o mundo dele. E lá está, a resposta do vilão. Você acabou de azarar, seu absoluto. O Lorde Demônio passou por ele na velocidade da luz, provando que nunca se comemora cedo demais. O Lorde Demônio agarrou nosso garoto, o loirinho, com seus tentáculos de cabelo roxo e o está jogando para o céu. Este psicopata roxo começa a monologar sobre como ainda não acabou. Enquanto carregava uma forma final, um cara novo, Pink Cape, aparece bem a tempo de perguntar se o chefe está prestes a se autodestruir.
O Lorde Demônio lança a ele o olhar de "Você está certo, eu estou", com todos os seus 6 olhos assustadores. Mas espere, Skull Mask, o cara que acabou de limpar o lixo, está se intrometendo para interromper a festa. Skull Mask está basicamente perguntando ao Lorde Demônio o que diabos ele pensa que está fazendo, parecendo absolutamente selvagem. Pink Cape ainda está preso nos tentáculos, parecendo que está prestes a ter um dia muito ruim. Skull Mask não está nem aí para isso e voa para atacar o próprio Lorde Demônio. Ele solta a frase definitiva: "Se eu cair, você vem comigo." Skull Mask tenta o tiro mortal kamikaze, dizendo ao Lorde Demônio para ir com ele para o inferno. O padre grita pelo ladino enquanto seu ataque kamikaze cria uma enorme explosão. Tudo o que resta é uma única chama roxa pairando no céu. E isso não pode ser um bom sinal. Algo espirra em uma poça de energia escura, parecendo como o fim de uma fase de chefe. Um novo ataque chamado Execução do Abismo derruba uma cruz preta gigante, e o louro está bem ali. O padre de lenço laranja está olhando para este novo completamente atordoado. Meu amigo está surtando perguntando o que diabos um pilar de luz negra deveria ser. Uma figura sombria começa a se formar a partir da fumaça, porque, claro, o chefe tem uma segunda fase. O loiro, o gênio absoluto, acha que o ladino está seguro e parece aliviado por um segundo. E lá está. No momento em que ele percebe, definitivamente não é o garoto dele saindo da fumaça. O Lorde Demônio está de volta, segurando algum tipo de núcleo de poder, parecendo ainda mais irritado do que antes. O Lorde Demônio está monologando sobre como ele pensou que Skull Mask era o escolhido ou algo assim. Este psicopata roxo está ficando todo dramático, se perguntando se o kamikaze do Skull Mask foi em vão. O Lorde Demônio parece realmente confuso, como se todo o seu plano maligno tivesse acabado de encontrar uma grande falha na trama. Santo, o fantasma do Skull Mask acabou de se materializar e atingiu o Lorde Demônio, bem no peitoral brilhante. Nosso garoto, o Blonde, está absolutamente chocado percebendo que seu amigo, Skull Mask, sobreviveu àquela explosão. O Lorde Demônio está pirando, percebendo que Skull Mask pode ter o mesmo poder do personagem principal. Skull Mask está falando sobre sucessão, basicamente confirmando que acabou de desbloquear uma nova árvore de habilidades ao morrer. Meu amigo Skull Mask está ficando totalmente selvagem, gritando que é hora de lutar de verdade. O padre está chamando a cavalaria e Blonde finalmente ativa sua trapaça de autoridade da luz. Código. Blonde acaba de atingir o Lorde Demônio com um golpe sagrado no rosto, e este psicopata finalmente fica abalado. Blonde faca sua lendária espada assassina do mal e está prestes a desferir o golpe final. O Lorde Demônio recebe toda a força do ataque chamado Ascalon, direto no rosto. E assim, de repente, o ataque de Blonde vaporiza completamente o braço deste psicopata e afunda seu peito. O Lorde Demônio fica completamente dobrado, batendo no chão como um saco de batatas roxas. O padre olha ao redor dos destroços, perguntando se seu grupo ainda está vivo. Ele avista o resto da tripulação e fica aliviado por eles ainda não terem virado pasta. O padre corre e encontra o loiro vigiando o corpo do Máscara de Caveira, e a aparência dele é sombria. Meu amigo está pirando porque o corpo do Máscara de Caveira está se regenerando depois que ele literalmente se explodiu. Uma voz desencarnada surge como um tutorial perguntando se o poder divino foi recebido. Enquanto o padre faz seu trabalho, o Lorde Demônio começa a levantar-se, porque é claro que ele não está morto. O padre está incrédulo, perguntando se esse psicopata roxo ainda está vivo depois de tudo isso. O Lorde Demônio começa seu monólogo final, tentando soar sábio e misterioso agora. Esse cara admite que seu corpo está frito e está basicamente dando seu aviso prévio de 2 semanas. Um cara novo e suspeito de túnica simplesmente aparece e diz ao padre que eles venceram a luta. O corpo do Lorde Demônio começa a se desintegrar, porque vilões sempre precisam de uma saída dramática. Sua cabeça literalmente cai e se estilhaça enquanto ainda tenta dizer suas últimas palavras. Ele passa a tocha para o loirinho, acertando-o com a clássica frase: "Sua história começa agora." Esse psicopata solta avisos enigmáticos sobre desespero, tentando ser um biscoito da sorte pós-morte. Ele continua tagarelando sobre responsabilidades, como "nosso garoto já não tem o suficiente para fazer", e assim o Lorde Demônio finalmente se transforma em uma nuvem de poeira e vai embora. O Lorde Demônio ainda está tagarelando do grande além, dizendo para eles rezarem. "Mano, você é pó, calha a boca." Ele está dando ao nosso garoto Blonde o discurso de seguir em frente. Ele é um vilão ou um coach de vida? Esse psicopata está esperando que sua jornada termine melhor que a dele? Sim, não, você foi completamente dobrado. Ele está admitindo que era um tolo ingênuo.
Um pouco tarde para um arco de autorreflexão, meu chapa. Sua poeira emo está se dividindo em duas cores enquanto ascende ao céu. Até sua alma é extra como inferno. O Lorde Demônio está alcançando o céu enquanto vira para o pó, a saída mais dramática da história. E lá vai ele, levado pelo vento. Finalmente um pouco de paz e sossego por aqui. Um único pedaço de seu roxo voa enquanto a tripulação apenas observa da cratera abaixo. O padre reza para que realmente tenha acabado, enquanto o loiro olha para cima, provavelmente pensando no chefe da sequência. O último remanescente do Lorde Demônio é absorvido pelo sol. Boa viagem, sua ameaça roxa. O narrador solta a fala, e o mundo foi salvo. Sim, claro. Tipo, é tão simples assim. Alguém está fazendo a caminhada da vitória com os pés enfaixados. Deve ser um máscara de caveira depois da sua pequena façanha. Toda a turma faz o desfile dos heróis, absorvendo os aplausos da multidão. A cidade inteira está comemorando como se tivessem acabado de ganhar a Champions, confete e boas vibrações por toda parte. E aí vem o salto temporal, porque não pudemos manter a festa unida por muito tempo. O mago de cabelos brancos é arrastado de volta para a escola de magia pelo seu diretor irritado. Suas férias acabaram. A elfa bronzeada sai, provavelmente voltando para a floresta para pegar alguns troncos ou algo assim. Nosso garoto, o padre, com seu manto laranja, está pronto para voltar a ser um homem santo. A festa acabou oficialmente. O loirinho está todo sério com seu novo traje real. Meu amigo está prestes a ser promovido. E lá está, estão fazendo do nosso garoto o rei. De herói à realeza, a carreira mais clássica. Nosso garoto loirinho é oficialmente o rei loirinho agora, absorvendo os aplausos como se tivesse nascido para isso. E parece que o Caveira Mask voltou para sua antiga vida, com cicatrizes e tudo. Bom para ele, eu acho. O narrador está abandonando a montagem de finais felizes para sempre. Eu não acredito nisso nem por um segundo. Todos estão sorrindo agora que o grande mal se foi. Tanta felicidade é pedir por problemas. A Era da Paz continuou por muito tempo. Essa é a maior azar que eu já ouvi. E lá está, o salto temporal de 150 anos. Eu disse que a paz não duraria. Estamos de volta a uma floresta assustadora com algumas sombras e figura à espreita. Os bons tempos acabaram oficialmente. Santo e o Skullmask ainda vivo e forte. Meu homem é literalmente teimoso demais para morrer. Ele tá relaxando com uma garota fantasma reclamando de um resfriado. Mano, você tem mais de 150 anos. Isso se chama ser velho. O Skullmask tá relembrando como o mundo mudou. Ele é basicamente um avô imortal rabugento agora. O Skullmask tá ficando todo filosófico, dizendo que é a única coisa que não mudou. Uma estrela cadente imediatamente o prova errado. O universo tá só trollando ele neste momento. Meu mano fica todo emo porque até as malditas estrelas estão mudando com ele. Ele tá chamando a sua imortalidade de maldição. Sobreviver a todos os seus amigos parece um negócio injusto. Ele tá se lembrando que o último presente do Lorde Demônio foi esta vida sem fim. Skullmask tá questionando todo o sentido de ser imortal. O mano tá tendo uma crise de meia-idade. Ele tá basicamente dizendo que tá preso no modo espectador para sempre, o que parece um inferno absoluto. Meu mano tá farto com tudo isso, questionando o significado de sua existência sem fim. Ele percebe que tá condenado a ficar sozinho para sempre. É uma pílula difícil de engolir. A cena termina com uma tomada do céu, deixando o nosso garoto com seus pensamentos emo. Aquela estrela cadente sobre a qual Skullmask estava exclamando é na verdade um meteoro indo direto para o seu canto. Skullmask está apenas observando, provavelmente se perguntando que inferno o universo decidiu jogar nele desta vez. E não é uma estrela, é um esqueleto inteiro caindo do céu. Você não pode inventar isso. Assim que as coisas ficam estranhas, uma garota loira aleatória aparece para encarar nosso avô imortal. O esqueleto em queda tem um brilho roxo nos olhos, que é o sinal universal de que isso vai ser um problema. Esse garoto simplesmente caminha até Skullmask como se não fosse um homem esqueleto assustador em uma crise de mortalidade. O narrador nos lembra que já passaram 150 anos apenas para enfatizar há quanto tempo nosso garoto está deprimido. Essa garota tem os olhos do personagem principal e aparentemente sua chegada é o que recoloca a trama em movimento. A garota e a máscara de caveira se encaram, encerrando oficialmente a festa de piedade de 150 anos do nosso garoto. E lá está, o narrador confirma que a apovedadoria entediante e solitária do Skullmask acabou oficialmente. Estamos ambientando a cena em um lugar remoto chamado Vila da Torre, nos limites do Império. A história nos leva para trás das montanhas, onde nosso garoto Skullmask está tendo seu momento emo. A garota loira ainda está parada ali, tendo uma competição de encarar acirrada com o nosso avô imortal. Skullmask está processando que uma criança de verdade tropeçou em sua sessão de mau humor de 150 anos. Meu amigo está se perguntando que diabo dessa garota está fazendo vagando pela floresta à noite. E a garota simplesmente se aproxima e começa a cutucar o maldito crânio dele. Instinto de sobrevivência zero.
Essa psicopatazinha tá realmente animada, gritando por ter encontrado um esqueleto falante como se fosse um brinquedo novo. Ela tá literalmente esmagando o rosto do Skull Mask como se fosse uma maldita bola anti-estresse. Skull Mask finalmente agarra a mão da garota, mandando-o parar com isso. Meu amigo reclama que esta é a primeira garota perdida que já tentou tocar as órbitas dos olhos. Máscara de Caveira pergunta à garota se os pais dele já ensinaram ela a fugir de esqueletos falantes. A garota o ataca com a frase "não julgue um livro pela capa", anulando completamente a tentativa de intimidação do nosso garoto. Meu amigo reclama que sua sessão emo de 150 anos foi interrompida por uma garota qualquer. A garota começa a fazer perguntas, imaginando se Skull Mask é um cavaleiro por causa de sua espada gigante. Skull Mask começa a mentir descaradamente, alegando ser um mensageiro importante do imperador. A garota acredita totalmente e fica animada. E você pode ver o ego de Skull Mask inflando em tempo real. Meu amigo começa a exibir sua espada gigante, dizendo que é um trabalho importante que só ele pode fazer. Ele invoca uma raposinha fantasma roxa para exibir sua necromancia só para impressionar uma criança. A garota está completamente louca por causa da raposa mágica, enquanto Skull Mask ainda está irritado por ser chamado de senhor. E assim, do nada, a garota quer ser sua aluna, descarrilando completamente o plano de aposentadoria de Skull Mask. Skull Mask está tentando bancar o descolado, agindo como se tivesse se entediado com a sua aposentadoria de 150 anos. A garota o chama, mas Skull Mask imediatamente recua, dizendo que dá muito trabalho. Essa psicopata começa a sacudi-lo e a chamá-lo de esqueleto sem coração. O desrespeito é real. A garota fica séria, dizendo a Skull Mask que ele não é um senhor. Ok, isso tá ficando estranho. E temos um salto temporal para o dia seguinte, porque esse garoto claramente não vai embora. Máscara de Caveira tá só tentando relaxar, mas sua nova sombra ainda tá por perto. Seu canto emo tá oficialmente comprometido. A garota acabou de dar um chute na raposa fantasma sem motivo. Esse carinha é uma ameaça absoluta. Meu amigo tá tentando se livrar dela, mas a garota já tá praticando com um bastão, exigindo aulas. Máscara de Caveira tá preocupado em ser preso por sequestro, o que é um ponto justo para um falante esqueleto. A garota saca um maldito machado e diz para ele não se preocupar. Esta não é uma criança normal. A garota conta a clássica história trágica sobre seus pais morrendo em um incêndio. Bem, isso se intensificou rapidamente. Máscara de Caveira fica em silêncio enquanto a garota o atinge com a culpa que ela disse. A garota tem aquele fogo de protagonista, gritando sobre sua necessidade de ficar mais forte. Ela tá segurando aquele pedaço de pau como se fosse uma espada lendária. Esta garota não tá brincando. A garota bate na Máscara de Caveira. Com o olhar de você acertou, basicamente forçando a mão, Skull Mask vê um reflexo de si mesmo na garra da garota. A armadura emo está rachando. Meu amigo solta um suspiro de derrota. Suas férias de 150 anos acabaram de ser canceladas por uma criança. Ele finalmente cede e concorda em ensiná-la, e a garota está completamente enlouquecida de excitação. Skull Mask tenta soar digno, chamando-a de dama, e a garota fica confuso como um inferno. A garota está feliz por ter um mestre, enquanto Skull Mask está preso à sua própria mentira idiota. A garota já está dando uma surra na raposa fantasma, enquanto Máscara de Caveira monologa sobre seu novo propósito. Meu amigo está apenas observando a garota fugir, ainda tentando justificar o fim de seu plano de aposentadoria de 150 anos. Ele está chamando isso de expiação, então está basicamente prestando serviço comunitário por ser um péssimo mensageiro. E a montagem do treinamento começa com Máscara de Caveira ensinando a garota a balançar um bastão corretamente. Eles já estão tirando cochilos juntos sobre uma árvore. A fase emo de 150 anos do meu amigo acabou oficialmente. Máscara de Caveira invoca alguns demônios de verdade e o garoto está apenas mastigando um lanche, completamente indiferente. O treinamento agora se intensificou para a garota correndo para salvar sua vida de monstros rosas, enquanto Máscara de Caveira apenas observa. Puta merda, a garota agora está empunhando duas armas e lutando contra eles, e Máscara de Caveira parece genuinamente chocado. Eles agora estão apenas brincando, fazendo caretas assustadoras um para o outro. O desenvolvimento do personagem é real. Meu amigo passou de Lorde Imortal a assustar pessoas aleatórias. Viajantes com seu novo companheiro e o viajante simplesmente desmaia na hora. Skull Mask e o novo hobby da garota aparentemente estão traumatizando os moradores locais. Meu amigo Skull Mask agora é babá em tempo integral, deixando a garota dormir em cima dele. O arco Ed Lord está oficialmente encerrado. A garota está segurando sua mão ossuda, solidificando o fato de que Skull Mask foi adotado contra sua vontade. Eles estão apenas relaxando juntos, e está claro que a garota quebrou completamente suas barreiras emo de 150 anos. O treinamento subiu de nível, e agora a garota está realmente lutando com Skull Mask. Chega de paus e pedras. A garota está em ótima forma agora, parecendo um espadachim de verdade.
Skullmask é um professor surpreendentemente bom. Eles estão se esforçando e a garota está realmente se dando bem contra a lenda imortal. O brilho é real. Este pequeno psicopata está se divertindo muito lutando contra o seu pai esqueleto. Ele é definitivamente um protagonista de tela e Skullmask parece tão orgulhoso vendo seu aluno vir até ele. A mentira da moça já foi esquecida há muito tempo, eu acho. E bom, um salto temporal de 11 anos. Alguém está dando um mergulho. E aquela silhueta definitivamente não é mais a criança. Máscara de Caveira está de plantão no jantar chamando a criança depois de pegar um coelho. Meu homem é um pai esqueleto completo agora. E a criança, que definitivamente não é mais uma criança, responde a ele, ainda o chamando de senhor depois de todo esse tempo. Nossa, o salto temporal fez bem a ela. Ela é uma guerreira completa agora e está pronta para ajudar seu pai esqueleto com o jantar. Eles estão cozinhando na fogueira e ela se prepara para dar uma notícia séria para ele. Ela diz a Skullmask que eles precisam ter uma conversa séria. A parte divertida da montagem acabou oficialmente. Skullmask é pego de surpresa pela mudança repentina de humor. Ele não está acostumado com essa versão séria de seu aluno. Ela solta a bomba de que sua antiga vila, aquela de sua trágica história, foi completamente destruída. Ela explica que o Império acabou de abandonar as cidades da fronteira, deixando todos para trás por monstros. Skullmask está absorvendo tudo, percebendo que a paz pela qual sua antiga equipe lutou se foi há muito tempo. Ela encara ele e diz que está forte agora, basicamente dizendo que é a hora de parar de treinar e começar a lutar. Skullmask chama sua aluna perguntando se ela está tentando fazer um movimento de personagem principal e se tornar uma heroína. Meu homem a ataca com o discurso "Eu te conheço há 11 anos", basicamente dizendo que consegue lê-la como um livro. Ele começa a relembrar a Blonde original, contando a ela como todos achavam que seu sonho de herói era uma piada. Ele solta a lendária frase de que não é preciso um currículo para salvar pessoas, e sua aluna fica absolutamente inspirada. Máscara de Caveira fica todo formal, deixando de lado seu título completo, como se estivesse prestes a condecorá-la com o título de cavaleiro ou algo assim. Ele passa a tocha, oficialmente, dando a sua aluna uma espada para marcar o fim de seu arco de treinamento. Ele a dá a oportunidade de usá-la para um bom discurso, garantindo que ela não se transforme numa vilã completa com seu novo brinquedo. Ela aceita a espada, oficialmente se formando na escola de pancadas e pais esqueletos. Ele a envia em sua jornada heróica, dizendo-lhe para salvar o mundo e voltar inteira. Atinge com a linha de "estarei esperando", consolidando seu papel como mentor solitário na zona de largada. A aluna está acenando para se despedir, todo animado para ser uma personagem principal e salvar o mundo. Máscara de Caveira já está fazendo as contas, imaginando quantas décadas ele terá que esperar dessa vez. Ela está em sua jornada heróica e o Prota está apenas se preparando para outra longa espera. Ele é oficialmente o guardião desta árvore aleatória agora, seu novo trabalho pós-aposentadoria. Ela está fugindo com toda a energia de protagonista, prometendo voltar depois de sua turnê mundial. Mais um salto temporal e sua espada já está girando plantas. Está se tornando parte do cenário. Skullmask está de volta em modo de espera, mas dessa vez ele realmente tem um motivo para ficar por perto. O narrador fica todo poético, chamando seus 11 anos juntos de um encontro passageiro. Draga, isso é frio. O Prota tá sozinho de novo, mas pelo menos desta vez não tá tendo uma crise existencial completa por causa disso. E lá está ele, parecendo um gnomo de jardim depois de Deus sabe quanto tempo. O jogo da espera está forte com este. Uma nova voz pergunta se ele tá perdido. Cara, ele tem sido um marco por décadas neste momento. Máscara de Caveira ainda tá tentando corrigir as pessoas sobre essa coisa de senhor. Meu amigo simplesmente deixou a mentira morrer. Santo Deus, é a aluna dele. Toda crescida e parecendo que acabou de sair de uma zona de guerra. O Prota tá congelado, provavelmente tentando processar que seu jogo de espera multimortos finalmente acabou. Ela sorri em meio ao sangue e à sujeira, feliz por rever seu velho pai esqueleto. Ela definitivamente não estava de férias, a julgar pela perna machucada e sangrando. Ela ri muito, dizendo a ele que sua aventura foi incrível, apesar de claramente ter sido destruída. Ela começa a falar com entusiasmo sobre como o mundo era enorme, como uma criança voltando de um acampamento de verão muito violento. Ela diz a ele que colocou as lições úteis dele, basicamente se tornando uma heroína freelancer de aluguel. E aí está o problema. Ela ficou tão popular que o imperador ficou com ciúmes e ordenou sua execução. Clássico. Ela simplesmente desaba nos braços dele, finalmente a soltando depois de Deus sabe quanto tempo fugindo. Minha garota tá se desculpando por estar tonta. É isso que acontece quando você tá sangrando, gênio. Ela tá tentando brincar, perguntando se ele sentiu falta dela enquanto literalmente parece a morte requentada. Ela tá agarrada ao manto dele, dizendo que quer ouvir a história dele agora. Garota, você tá prestes a tirar um cochilo. E lá vai ela, desmaiada no colo dele. O retorno do herói não durou muito, né? Máscara de Caveira tá apenas olhando para ela.
Você pode sentir os 150 anos de raiva reprimida prestes a emergir. E lá está, o brilho roxo em seus olhos. Alguém acabou de tocar o sino do jantar para uma surra completa. Enquanto isso, o esquadrão de capangas do imperador está marchando pela floresta em busca de seu alvo. Essas turbas de lixo estão reclamando de ter que escalar uma montanha para matar uma pessoa. O desrespeito é surreal. O cavaleiro líder avista a máscara de caveira e manda ele sumir. Ah, seu doce filho do verão, você não tem ideia. Máscara de caveira começa a rasgar as roupas, perguntando a esses palhaços se eles sabem onde estão. Meu amigo está perguntando se este lugar ainda parece uma montanha para eles. A energia do Senhor da Borda está de volta, baby. Um olho gigante se abre no chão. Definitivamente não é mais uma montanha. O cavaleiro líder tem as pernas agarradas por um tentáculo demoníaco. Você mexeu com os esqueletos errado, garoto. O chão explode com demônios roxos e esses capangas estão prestes a virar um lanchinho leve. Skullmask solta a bomba de história de que ele construiu esta montanha com o exército restante do Lorde Demônio. E ele também não está exagerando. Meu amigo literalmente transformou todos eles em carne moída há 120 anos. Acontece que seu canto emo é uma vala comum que ele mesmo construiu. O plano de aposentadoria desse cara era metal pra caramba. Ele tem guardado este lugar o tempo todo para manter os necromantes longe. Todo seu ato de mau humor era fachada, e agora ele está dizendo a esses turbas de lixo que o serviço de guarda acabou. Ele está prestes a lançar seu exército demoníaco contra eles. O cavaleiro líder está tentando reunir as tropas enquanto pisoteia um demônio. Mano, fileiras de formulário não vão funcionar aqui. Esse gênio acha que máscara de caveira tem um limite de lacaios. Meu amigo, ele está economizando há 120 anos. Ele ainda está tentando estrategiar a mais. Aquele olhar em seus olhos diz que ele sabe que está absolutamente errado. E aí tá o momento em que ele vê a maré infinita de demônios roxos. Skullmask está parado ali, deixando esses palhaços absorverem o horror absoluto em que acabaram de entrar. A cavalaria demoníaca ataca e fica claro que isso não é uma luta. É um maldito extermínio. O cavaleiro líder finalmente pergunta com quem diabos ele está lidando. Um pouco tardo para isso, meu chapa. Ele leva um corte no rosto no meio da frase porque o exército de Skullmask não tem tempo para perguntas. E lá se vai a cabeça dele. Meu chapa acabou de virar um dispensador de peça. Por um cavalo fantasma roxo. Máscara de caveira o ataca com um retórico "Quem sou eu?", como se estivesse prestes a revelar todo o seu currículo. Máscara de caveira está de pé sobre a carnificina, parecendo prestes a soltar o mais épico "Eu avisei" da história. Ele finalmente revela seu título, alegando ser a voz do imperador, o que significa que a mentira do mensageiro era realmente verdade. O homem bate sua espada no chão, prestes a enviar um e-mail com palavras fortes e magicamente imposto a todo o império. A montanha inteira se quebra enquanto ele transmite sua mensagem. Definitivamente não é uma ligação local. Ele está mandando todo o império prestar atenção porque o mensageiro está oficialmente de volta ao trabalho e ele está furioso. Um garoto aleatório em uma vila está olhando pela janela, provavelmente se perguntando o que foi aquele estrondo apocalíptico. O garoto está surtando enquanto o céu entra em modo apocalíptico. A mensagem do Skullmask tem um quê de impacto. Ele está avisando que se o império se desviar do caminho, haverá consequências. A mão roxa do demônio escala um penhasco, sinalizando que as consequências já estão aqui e eles estão furiosos. E lá está todo o seu exército demoníaco escalando as montanhas para subir o império. A guerra começou oficialmente. Máscara de Caveira está basicamente dizendo aos nobres para consertarem o império ou seu exército demoníaco fará isso por eles. Seu exército de esqueletos roxos brilhantes está em marcha e eles parecem prontos para destruir completamente o país inteiro. O Prota está em cima de um crânio de demônio gigante, parecendo o chefe final que ele sempre deveria ser. E a invasão começa com um impacto feroz, porque o Prota não faz entradas sutis. Ele está chamando sua antiga terra natal, dizendo que é hora de pagar o preço por mexer com seu filho. Cortamos para um pobre coitado correndo para salvar a vida, provavelmente tentando escapar da máscara de caveira do apocalipse que acabou de ser liberada. Esse cara acha que encontrou segurança, mas a vila à frente já está recebendo o tratamento completo do exército demoníaco. Ele avista alguns soldados e pensa que está salvo. Só sei que isso vai dar errado rapidinho. Esse idiota grita que foi salvo, enquanto os soldados ficam parados ali, parecendo que vão cometer um crime de guerra. E lá está ele. Ele é completamente vaporizado por um demônio roxo. Acontece que aqueles soldados não eram um grupo de resgate.
A guarda local começa a gritar sobre mortos-vivos e a carta com palavras fortes do Máscara de Caveira chegando. Algum comandante cavaleiro está tentando reunir as tropas completamente alheio à tempestade que está prestes a enfrentar. Entre este cavaleiro está segurando um núcleo de demônio roxo e dizendo girassol e batata assada. Que tipo de código de ativação é esse? E a bomba de batata e girassol explode. Esse império tem uma magia estranha. A explosão realmente elimina uma parte do exército demoníaco. Ok, talvez esses caras não sejam mobs de lixo completos afinal. O exército de Skullmask agora tem a raia roxas voadoras. O Prota realmente pensou em tudo para essa invasão. Os cavaleiros estão finalmente percebendo que isso é mais do que um simples necromante. Você acha que a quantidade de demônios é simplesmente insana? É assim que se parecem 120 anos de raiva reprimida. Os cavaleiros confirmam oficialmente que estão lutando contra um exército inteiro. Bem-vindo à festa, amigo. Assim que os cavaleiros estão prestes a se render, um novo baixinho com uma espada aparece para a luta. Este novo baixinho se fortalece com um pouco do estilo Dom, parecendo pronto para começar a trabalhar. O Prota, no estilo Dom, avança rapidamente, parecendo que está prestes a destruir o exército inteiro do Skullmask. E assim, ele mata um demônio com um tiro, transformando em névoa púrpura. Ok, esse cara é o cara. Ele tá fazendo uma caçada de lobo nesses monstros de lixo, pulando o muro só para dar um estilo neles. Esse cara tem o poder de cuspir vapor. Ele definitivamente não é um cavaleiro comum. Donstyle está parado ali, cercado por cadáveres de demônios. Ele acabou de dominar uma onda inteira sozinho. Um novo cavaleiro sem camisa, Asher Soma, está se perguntando que tipo de psicopata consegue invocar tantos demônios. O cavaleiro sem camisa está lançando um olhar mortal, claramente não impressionado com a vibe apocalíptica do Skullmask. Nesse momento, uma cabeça de demônio gigante aparece por cima do muro da vila. O Skullmask está usando suas armas pesadas. O cavaleiro sem camisa avista o grandalhão e basicamente diz: é esse que eu tenho que matar. O demônio gigante do Skullmask está rugindo sem parar, garantindo que toda a vila saiba que ele é o cavaleiro sem camisa e está segurando uma pequena caveira, tentando dar um nome ao necromante que acabou de arruinar o seu dia. Ele está analisando a situação, percebendo que está enfrentando um necromante completo com um exército completo. O Prota está confuso porque esse mago está lutando na linha de frente em vez de se esconder na retaguarda como um covarde. O cavaleiro sem camisa energiza sua espada, preparando-se para atacar com qualquer coisa que o Máscara de Caveira enviar em sua direção. O grandalhão do Máscara de Caveira começa a se dividir em demônios roxos menores, mas ainda assim extremamente musculosos. O cavaleiro sem camisa ativa seu próprio Donstyle, preparando-se para contra-atacar o do Skullmask com o seu próprio. O Prota acabou de dar um chute no joelho de um demônio. Esse cara é a cara do combate corpo a corpo. Ele usa certa com a nuvem de lobo, transformando-se em um maldito redemoinho de morte e destruição. E ele acerta o demônio gigante bem no queixo. Esse cara não tem medo nenhum. Máscaras de caveira e capangas roxos ainda estão chegando, e o grandalhão parece ser o mini-chefe dessa onda. O Prota está assistindo a luta de longe, percebendo isso. O estilo de mirar nas pernas do cavaleiro sem camisa é de outro nível. Ele se lembra da perna quebrada de seu aluno, e de repente todo o estilo de luta deste cavaleiro se torna realmente pessoal. Os olhos de Skullmask brilham enquanto ele conecta os pontos, imaginando se este é o mesmo que machucou sua filha. Ele terminou de assistir e envia um de seus pássaros demoníacos roxos para entregar uma mensagem de bombardeio de mergulho com palavras fortes. O cavaleiro sem camisa ainda está segurando a linha, parecendo estar pronto para o que der e vier. Um inferno novo vem a seguir, e Máscara de Caveira simplesmente despeja um tsunami de corpos de demônios em toda a vila. Um novo esquisito de pernas longas com uma espada estranha acabou de aparecer para se juntar à festa, parecendo um psicopata completo. E esse novo psicopata está lutando contra o cavaleiro sem camisa, bloqueando sua espada como se não fosse nada. O cavaleiro sem camisa está travado em uma disputa de poder, percebendo que esse cara novo está em um nível totalmente diferente de loucura. Esse novo psicopata de pernas longas está apenas bloqueando casualmente a espada do cavaleiro sem camisa, como se fosse um brinquedo danado. O cavaleiro sem camisa está lançando um olhar mortal para ele, mas dá para perceber que ele está percebendo que não é o cara mais forte aqui. Meu amigo cavaleiro sem camisa tenta um golpe forte, mas esse cara novo é rápido demais para esse básico. A ironia. O cara de pernas longas acabou de chutar o cavaleiro sem camisa bem na perna dele, usando seu próprio movimento contra ele. O cavaleiro sem camisa está completamente louco porque alguém acabou de usar seu movimento característico de quebrar pernas nele. E o cara novo segue com uma espada para o rosto, enquanto ele ainda processa o desrespeito. A máscara deste novo psicopata está chorando lágrimas negras, assim como a nossa máscara de caveira. Isso está ficando realmente suspeito.
O esquisito de pernas longas está dando uma surra no cavaleiro sem camisa. Isso não é uma luta, é uma surra. Ele segura aquela espada roxa com força, parecendo que está prestes a desferir o golpe final. O prota está dando corda em um golpe que está prestes a transformar o cavaleiro sem camisa em uma parte permanente da calçada. E pernas longas. A espada psicopata conecta, iluminando o mundo inteiro do cavaleiro sem camisa como o 4 de julho. Temos um close daquela máscara de caveira chorando, só para o caso de você ter esquecido quem realmente está mexendo os pauzinhos aqui. O cavaleiro sem camisa é lançado com tudo, enquanto o novo psicopata aterriza como uma pena. O desrespeito é fora de série. Meu amigo cavaleiro sem camisa está tossindo sangue, chamando esse cara novo de monstro. Nós pegamos aquele gênio. Ele mal consegue se manter de pé, admitindo que não é sacudido com tanta força há anos, e exigindo saber quem diabos ele é. O psicopata, com cara de caveira, o ataca com a frase: "Eu sou um fantasma vingativo." O máscara de caveira não está sendo sutil com seu novo fantoche. O cavaleiro sem camisa está tentando criar uma estratégia, pensando que precisa enrolá-lo, irritando-o. Jogada ousada. Vamos ver como isso se desenrola. Ele começa a zombar de toda essa coisa de fantasma vingativo, perguntando de quem ele está se vingando. Esse gênio insiste, dizendo que mataram tantas pessoas que ele nem reconheceria. Você acabou de assinar sua própria morte, mandado idiota. Voltamos para o Skull Mask. E o narrador nos lembra que esse show de marionetes está drenando sua resistência. O narrador explica que o show de marionetes do Skull Mask está lhe custando 1 tonelada de mana. O cavaleiro sem camisa tenta enrolar, mas o boneco do Skull Mask já terminou a conversa. O boneco simplesmente agarra o cavaleiro sem camisa pelo rosto, anulando completamente toda a sua estratégia, e ele recebe uma espada roxa bem no peito por seus esforços. Tanta enrolação. O olho do cavaleiro sem camisa grita: "Cometi um erro terrível." Não o Sherlock. O boneco o atinge com a frase: "Você se orgulha de ser um assassino, e você sabe que isso é pessoal." O boneco da máscara de caveira começa a monologar sobre como o Império mata por mesquinharias e o protata tendo o rosto esmagado enquanto o boneco diz que seu poder é inútil. E lá está. O boneco confirma que machucaram sua filha. Isso acabou de passar de uma guerra para uma execução. O cavaleiro sem camisa está tendo seu queixo rearranjado para mexer com a filha adotiva do esqueleto errado. O olho do cavaleiro sem camisa grita: "Eu calculei muito mal", enquanto ele percebe com quem está lidando. O boneco se prepara para desferir o golpe final, prestes a transformar esse cara em uma parte permanente do cenário. O cavaleiro sem camisa tenta um bloqueio de última hora, mas o boneco da máscara de caveira está colocando toda aquela raiva de pai nesse golpe. E ele acaba completamente esmagado contra a parede. É o fim para o quebrador de pernas número 1 do Império. O psicopata ainda está falando dos escombros, chamando o boneco de monstro enquanto parece um guardanapo amassado. Ele está puxando a carta do bem maior, dizendo que a morte da filha era necessária. Você acabou de cavar a própria cova, amigo. O boneco acerta com 1 no reverso, dizendo que a morte dele também é necessária. E imediatamente diz não. O boneco de máscara de caveira decide deixá-lo viver, provavelmente porque ele tem algo muito pior do que a morte planejado. Um raio de luz aleatório simplesmente atinge a montanha onde a máscara de caveira está fixada. Que diabos é isso? O boneco recebe o especial de luz azul e parece que acabou de receber uma nova atualização de patch do chefe. Aquela luz azul tá rasgando o céu, parecendo algum tipo de ataque orbital sagrado. E não é só um, o céu inteiro tá chovendo esses lasers sagrados sobre a vila. Acontece que o Império estava montando uma barreira antidemoníaca enorme esse tempo todo, e eles estão alimentando isso com um poço de mãos? O Império é tão psicopata como os demônios. O cavaleiro sem camisa sorri em meio à dor, dizendo: "Missão cumprida. Isso estava apenas enrolando." A barreira anti-mortos-vivos é ativada, atingindo a montanha emo de Skull Mask com um poder sagrado impressionante. Uma enorme onda de choque de luz irrompe da montanha, porque, claro, eles tinham um contra-feitiço. Uma cruz sagrada gigante aparece no céu. Sim, o exército de Skull Mask está prestes a se exercitar. A energia sagrada se expande num tsunami completo prestes a limpar todo o maldito campo de batalha. Aquela onda sagrada está prestes a cair e todo o exército demoníaco do Skull Mask está na zona de impacto. A luz sagrada está destruindo o exército do Skull Mask como se fossem feitos de papel molhado. Os capangas roxos do meu amigo estão sendo completamente apagados da existência por esse poder sagrado. Os cavaleiros estão parados ali, observando enquanto todo o exército demoníaco se transforma em uma nuvem de pó roxa. Um dos cavaleiros está gritando que eles estão desaparecendo. O cavaleiro sem camisa está se vangloriando,
dizendo ao Prota que todo o seu exército de 120 anos foi aniquilado. Ele revela que esta armadilha sagrada foi feita pelo Cabelo Branco, do grupo OG. Que traição pelo trabalho do seu próprio garoto. O Prota da Máscara de Caveira simplesmente o atinge com "eu sei", completamente imperturbável. O jogo de blefe desse cara é lendário. Meu amigo está apenas relembrando como seu velho amigo mago era um artesão de nível divino. O Cavaleiro Sem Camisa fica completamente perplexo, se perguntando por que o Prota não estava surtando pra caramba. O Prota solta a frase mais fria, dizendo que vai simplesmente criar um novo exército com todos os cavaleiros mortos. O Prota diz que seu novo exército será composto pelos fantasmas de todos que o Império prejudicou. Que revolta populista! Meu amigo Skull Mask cansou de joguinhos e está prometendo pessoalmente acabar com o Império. Temos um flashback da festa original, com o narrador soltando a frase "Nós odiamos a guerra". Ah, que ironia! O flashback continua nos lembrando de quão brutais eram suas antigas lutas, quando a morte era só mais uma terça-feira. E eles realmente acharam que tinham vencido, com o Rei Louro ganhando a coroa. Seus tolos ingênuos e doces. A imagem da vitória deles se estilhaça, porque, claro, aquela parte era uma mentira. O Skull Mask está literalmente andando sobre os pedaços quebrados do sonho deles. O simbolismo é pesado, cara. Ele está tendo uma crise total, se perguntando por que diabos eles lutaram se esse foi o resultado. O Prota admite que nem sabe mais a resposta. A depressão imortal está batendo forte. Ele voltou a ser uma silhueta solitária, olhando para o vazio após seu grande discurso de vingança. Skull Mask está tendo um flashback emo completo, questionando o que diabos ele estava sentindo naquela época. O Prota está perguntando por quem ele estava lutando. Mano, você acabou de começar uma guerra pelo seu filho. Tente acompanhar. Ele está completamente perdido agora que sua antiga equipe se foi, se perguntando para onde diabos ele deveria ir a partir daqui. E ele simplesmente se afasta para o vazio da solidão. A energia de Edgelord está de volta com força máxima. 4 dias depois, estamos em algum vilarejo nevado. A turnê mundial emo começou oficialmente. Uma figura encapuzada com uma mão de metal pede informações. Eu me pergunto quem poderia ser. Meu amigo Skull Mask simplesmente entra em um salão de guilda como se não tivesse declarado guerra ao país inteiro. Um aventureiro aleatório diz a ele para cair fora, porque esta é uma guilda, não um Google Maps. Skull Mask está tentando ser educado, dizendo que vai embora se eles apenas o apontarem na direção certa. E claro, um cara durão local fica puto com o pedido descarado do novato. Esse cara desleixado começa a tentar intimidar o Skull Mask, chamando-o de estranho. Ele está dizendo ao nosso garoto que ele cheira a sangue. Não. Ele acabou de começar uma guerra de um homem só. Esse gênio começa a ligar os pontos de um boato sobre um certo necromante. Você está ficando mais quente, amigo. Ele está literalmente descrevendo a máscara de caveira apocalíptica, que acabou de ser lançada em Tower Village. A rede de fofocas é rápida. Ele dá ao Skull Mask o olhar de lado, prestes a fazer a pergunta mais idiota da sua curta vida. E outro cara simplesmente dá uma facada nas costas dele, antes mesmo que ele consiga terminar a frase. Meu amigo acabou de levar uma facada na espinha. Isso deve doer um pouco. Esse absoluto ainda está tentando fazer perguntas enquanto sangra. Prioridades, meu amigo. Máscara de Caveira finalmente tira o capuz e o garoto desgrenhado percebe que estava falando com um morto-vivo de verdade. O Prota, Máscara de Caveira, está parecendo completamente irritado, provavelmente porque ele ainda não recebeu a sua maldita instrução. Skull Mask acerta o cara moribundo com a frase: "Escolha melhor suas lutas." Frio pra caramba. Meu amigo os chama de novatos e então simplesmente explode para fora do caminho do ataque. O Shanker está com uma cara presunçosa, como se fosse o personagem principal daquele salão de guilda atrasado. E assim, o Shanker é completamente dobrado através de uma parede de tijolos. O Prota nem se mexeu. Esse gênio está se perguntando como Skull Mask o sentiu. Cara, ele é um necromante imortal, não uma planta casa. Ele manda em seus capangas para fazer o serviço sujo. Comportamento clássico de chefe da máfia. Skull Mask está parado ali, irritado porque seu simples pedido de informações se transformou em uma briga feia. E lá está o brilho púrpura nos olhos dele. Ele oficialmente parou de ser educado e está prestes a escolher a violência. Um cara grande sem camisa entra voando, gritando: "Morra!" Você sabe que esse cara está prestes a receber uma humilhação.
Skullmask apenas bloqueia casualmente o golpe desse palhaço como se fosse uma maldita mosca. E o palhaço sem camisa é completamente iluminado com uma combinação de 1000 socos antes mesmo de poder piscar. A máscara de caveira se move como um raio laser, provando que ele está fora do alcance desses palhaços. O Schenker está tentando rastreá-lo, mas você pode ver a percepção de que eu estou surgindo em seu rosto. A máscara de caveira do meu amigo apenas desvia casualmente de um golpe no chão do grandalhão. Nem mesmo suando. O Schenker finalmente intervém, aumentando sua força como se realmente fosse fazer a diferença aqui. Ele ataca para as cercas e acerta absolutamente nada além do ar. Skullmask está apenas dando um toque de estilo nele agora. Skullmask apenas segura sua lâmina com uma mão. O desrespeito é tão forte que você poderia cortá-lo com uma faca. Meu parceiro agarra esse palhaço pelo colarinho, prestes a lhe ensinar uma lição muito pessoal sobre como provocar brigas. Ele levanta esse cara pelo rosto como se ele não pesasse nada. O pequeno crânio em seu ombro está vibrando e ele simplesmente joga esse saco de lixo no chão, transformando-o em uma parte permanente do assoalho. Máscara de Caveira está se afastando da bagunça, provavelmente ainda irritado por não ter recebido as instruções. Ele está indo em direção à saída, mas você sabe que esses palhaços não vão deixá-lo sair tão facilmente. Finalmente tira a capa, basicamente dizendo: "Tudo bem, você quer mesmo ver o que acontece?" Ele tem aquele olhar de "estou tão cansado disso", ou mais perto que uma caveira pode chegar de um. E, claro, mais turbas de lixo tentam atacá-lo. Esses caras têm uma morte coletiva. Desejo. O ataque do Schenker é bloqueado como se fosse um tapinha de amor. Meu amigo nem se mexeu. A máscara de caveira os atinge com um contra-ataque de breakdance completo, só para dar um toque especial nesses palhaços. O Schenker está completamente louco. Percebendo que acabou de tentar lutar contra um maldito redemoinho, meu amigo simplesmente bate no chão com as próprias mãos, porque por que não adicionar danos materiais à lista? O cara sem camisa está apenas olhando para os destroços, finalmente percebendo que está completamente fora de seu alcance. Schenker olha ao redor como um cachorrinho perdido, perguntando para onde foi o Skullmask. Cara, ele está literalmente ali, e um novo sujeito peludo com cara de caveira simplesmente aparece atrás dele. Este salão da guilda é uma convenção de palhaços. O novo crânio peludo parte para o ataque e o Schenker mal consegue bloquear. Esse carinha tem mãos. Schenker finalmente se recuperou, percebendo que não está mais lutando apenas contra um esquisitão superpoderoso. Ele usa um ataque nomeado chamado Fang Strike. Nossa, um movimento especial. Estou tão impressionado. O Skullmask está só assistindo a esse show inteiro com seu olho roxo brilhante, provavelmente entediado de morte. O cara sem camisa está de volta à luta, tentando parecer durão enquanto bloqueia uma espada. Meu amigo está morrendo de vontade. O Schenker está tentando explicar seu desmaio de QI 200 no meio da luta. Mano, cala a boca e ataca. Ele está tentando ser rápido, dizendo que seu ataque real está vindo do outro lado. Nós entendemos, você é esperto. E o Skullmask simplesmente se teletransporta para dentro, para bloquear o ataque real como se não fosse nada. Tanto para o seu grande movimento cerebral, idiota. O Schenker está completamente perdendo o controle, percebendo que seu grande desmaio cerebral foi apenas um ingresso grátis para uma surra, e o Caveira Peluda imediatamente capitaliza, mandando o Schenker voando através da maldita parede como uma boneca de pano. O resto dos mobs lixo estão congelados, finalmente entendendo que não estão em uma briga de bar, eles estão num ataque de chefe. O Prota, o Schenker, está enterrado nos escombros admitindo que acabou de ficar um tiro dado pelo pequeno psicopata peludo. Caveira Peluda está parado ali, sobre os destroços, parecendo o ursinho e pelúcia mais irritado no mundo. Os capangas restantes estão absolutamente apavorados, imaginando quem será o próximo a ser demitido. Máscara de Caveira continua parado ali, perguntando quem diabos eles são. Meu amigo só quer saber as instruções dele. Uma nova voz surge de fora da tela, dizendo a todos para pararem com isso, e é claramente direcionada à Máscara de Caveira, que ainda tem seu roxo e estou prestes a cometer um crime de guerra, olho ativado. Um novo cara loiro na sacada diz para ele relaxar, oferecendo-se para dar o que ele quer. Finalmente um pouco de atendimento ao cliente. Os mobs lixos estão apenas olhando, finalmente percebendo que começaram uma briga com o chefe final por causa de algumas malditas instruções. O novo cara loiro se apresenta como Thor Vinland, o mestre da guilda. Finalmente alguém com um cérebro neste prédio. Esse tal de Thor é muito tranquilo. Convidar Skullmask para um bate-papo como se fosse o salão da guilda dele não é uma opção completa. Naufrágio. E vamos para o escritório do mestre da guilda para uma reunião privada. Isso é uma missão ou uma emboscada?
O mestre da guilda começa a espalhar informações, confirmando que ouviu os rumores sobre o esqueleto da Vila da Torre. Ele admite que enviaram grupos de busca por Máscara de Caveira, mas não encontraram nada. O mano estava muito ocupado sendo um eremita emo. A caveira peluda está apenas cacarejando no canto. Este pequeno psicopata está gostando demais do drama. O mestre da guilda está tentando ignorar a caveira rindo, mas você pode ver o que é a minha vida olhando em seu rosto. O cara da máscara de caveira bate o punho na mesa, dizendo a esse cara que ele não está aqui para uma aula de história. Os olhos do meu homem estão brilhando novamente, dizendo ao mestre da guilda para cortar e ir direto ao ponto. O medidor de paciência está em 0. O mestre da guilda Thor começa seu discurso, dizendo que o que eles querem é simples. Sim, tenho certeza que é, amigo. Ele explica que o Império basicamente os abandonou, então ele está tentando recrutar o cara que acabou de declarar guerra ao dito Império. O Dudu Pro tá exagerando na trágica história de fundo sobre a morte dos aldeões. Isso é um verdadeiro mergulho na culpa. Ele está dizendo que todos estão só esperando para morrer. Mano, você tá falando com um esqueleto imortal. Tente um ângulo diferente. Caveira Peluda apenas os chama, basicamente dizendo que eles deveriam ter lutado se não quisessem morrer. O boneco da máscara de caveira atinge com a verdade fria e dura. Não façam nada, não recebam nada. Ele não está aqui para se lamentar. O mestre da guilda admite que não é tão simples assim. Aqui. Chegam as desculpas. Ele esclarece que eles eram fracos demais para fazer qualquer coisa. Pelo menos ele é honesto sobre sua impotência. O narrador confirma que o Império simplesmente afundou, deixando todos à própria sorte, como seu aluno disse. Máscara de Caveira pergunta por que diabos eles simplesmente não formaram uma aliança com outras guildas. Ele está denunciando toda a estratégia deles. O mestre da guilda Thor está fumando, dizendo que alianças significam guerra. Parece que alguém está com medo. Thor explica que não se trata apenas de coragem, mas como algo comum. Sensatez, cara. Máscara de Caveira ouve Thor explicar que eles esperaram por um herói. Clássico movimento de donzela em perigo. Thor diz que eles se agarraram a falsas esperanças. Alguém precisa de um choque de realidade. Thor diz que um herói apareceu. Betty, aluna da Máscara de Caveira. A heroína chega e parece uma durona. Acertou. Thor diz que eles pensaram que ela poderia salvá-los. Últimas palavras famosas. Thor percebe que eles se agarraram a falsas esperanças. Chocante. Máscara de Caveira se pergunta onde tudo deu errado. Entre para o clube, amigo. Thor diz que o que faltava era ódio. Droga, isso ficou sombrio rápido. Thor tá soltando umas seriamente niilistas, dizendo que eles estão bem em morrer contanto que possam matar. Ele tá definindo a guerra como um pacto suicida completo. Esse cara claramente já passou por algumas coisas. E aí tá, ele tá oficialmente fazendo um pedindo aos Comask para liderar sua marcha da morte. O mestre da guilda Thor tá prometendo investir todos os seus recursos na guerra de um homem só dos Comask. Ele tá basicamente dizendo aos Comask que ele não dá a mínima se ele é um demônio, ele só quer uma arma. A guilda inteira tá se curvando, implorando para ser incluída em seu apocalipse pessoal contra o Império. Máscara de Caveira fica em silêncio, provavelmente tentando descobrir como pedir informações o levou a uma oferta de emprego. A primeira reação do Prota é se desculpar por destruir a mobília. O momento é perfeito. Ele está assumindo a responsabilidade pelo Império, já que sua antiga equipe basicamente construiu a maldita coisa. E ele aceita o trabalho, dizendo que é a sua primeira missão em 150 anos. A lenda está oficialmente de volta aos negócios. Mestre da guilda Thor olha para a máscara de caveira de identificação que acabou de cair e fica completamente abalado. É uma placa de Rubi da Grande Guerra. Meu amigo acabou de exibir um cartão de identidade de 150 anos. Thor finalmente faz as perguntas certas, imaginando com quem diabos está lidando. O boneco da máscara de caveira o atinge com a frase: "Eu sou apenas um fantasma feio." A fase emo do meu amigo nunca acaba de verdade. E assim, de repente, ele tem uma nova missão: levar sua guerra para as montanhas do norte. Caveira Peluda está liderando o ataque. A turnê mundial emo chegou. Oficialmente iniciado, o mapa mostra a rota deles e menciona um nome: Ben-Lerra. Meu amigo tem uma identidade secreta. Tamo no meio de uma nevasca e alguém já tá reclamando do tempo de viagem. Um ruivo novo com uma luneta diz que já se passaram 5 dias. Parece que a festa tá ficando maior. Caveira Peluda já tá dando uma bronca no novato por ser paranoico com as tropas imperiais. Caveira Peluda tá impressionado que as tropas imperiais já estejam aqui. Meu amigo tem uma festa de boas-vindas esperando. O novo guia Moran avista um acampamento de cavaleiros lá embaixo. O grupo ficou muito maior. Miran esclarece:
Esses não são os caras que estão perseguindo eles, o que significa que há ainda mais mobs de lixo por aí. Meu amigo Moran deixa escapar a lenda de que esses são os palhaços que sobraram da derrota da Vila da Torre. O guia aponta no mapa que esses idiotas estão presos e completamente despreparados para o inverno. Caveira Peluda pergunta a Moran, o guia, sobre um caminho diferente, já tentando planejar o próximo passo. O novo ruivo, Sword Harrier, fica irritado porque o Furry School não está usando os nomes deles. Muran, o guia, explica. O outro caminho leva às aldeias. Esses cavaleiros com certeza vão saquear em busca de suprimentos. O Sword Harrier confirma que cavaleiros imperiais roubando civis é só mais uma terça-feira neste império vazio. Meu amigo Sword Harrier culpa o novo imperador por transformar as províncias em um buffet livre para os seus cavaleiros. O Furry School solta a frase, preciso matá-los, como se estivesse pedindo uma pizza danada. O Sword Harrier está completamente louco. Não estou pronto para esse nível de violência casual. Meu amigo Sword Harrier está pedindo esclarecimentos como se não tivesse acabado de ouvir uma confissão de assassinato. Os dois novatos estão completamente abalados. Bem-vindos à festa, rapazes. E o Skull Mask começa o ataque sem eles, porque democracia é para quem não é esqueleto imortal. Os cavaleiros estão perguntando se há um ataque. Mano, você está prestes a descobrir da pior maneira possível. Skull Mask simplesmente aparece em uma nuvem de fumaça roxa e confirma que é um ataque. O atendimento ao cliente é impecável. O Sword Harrier ainda grita enquanto Muran, o guia, o atinge com a lógica de que ele já está morto. Os cavaleiros finalmente o reconhecem como o bicho-papão da Vila da Torre. Sim, sua reputação o precede. E toda a equipe simplesmente mergulha do penhasco para destruir completamente esses mobs de lixo perdidos. O Caveira Peluda é apenas um borrão de violência roxa, destruindo completamente esses cavaleiros como se fossem feitos de papel molhado. O capacete deste pobre coitado está rachando quando ele percebe que está prestes a se tornar parte permanente do cenário. O título do capítulo é literalmente Massacre de Suprimentos Militares. Não está aqui para fazer amigos, ele está aqui para provar um ponto. Uma nova Dama da Noite está tentando reunir as tropas enquanto seus soldados gritam por suas vidas ao fundo. Ela ainda está tentando dar ordens quando o boneco de Skull Mask se teletransporta para seu espaço pessoal para calá-la. E assim, ela e seu cavalo são completamente esmagados por um único golpe de energia roxa. Skull Mask segura a cabeça dela, zumbando do seu único discurso inimigo. O desrespeito é lendário. Ele pergunta ao próximo palhaço se seus olhos são apenas para decoração porque ele claramente perdeu algo importante. E lá está, todo o exército fantasma que ele trouxe para a festa. Surpresa! O resto de seu esquadrão de capangas roxos avança para terminar o trabalho. Isso não é uma luta, é uma maldita limpeza. Sword Harrier finalmente está percebendo que a surra no salão da guilda foi só um aquecimento para o nosso garoto. E temos um close da raiva pura e inalterada alimentando essa festa de assassinatos roxos. Os capangas roxos estão despedaçando esses cavaleiros como se fossem feitos de papel molhado. Meu amigo Caveira Peluda está apenas dando uma volta da vitória enquanto seus lacaios cuidam do trabalho pesado. Os cavaleiros estão finalmente dando um nome ao pequeno apocalipse de cara de caveira que está destruindo seus... Sim, esses cavaleiros estão sendo completamente massacrados. Isso não é uma luta, é um maldito liquidificador. O Caveira Peluda está montado em seu cavalo demoníaco, parecendo a criança mais violenta do mundo em um pônei. E lá está ele. A lenda do fantasma de Tower Village nasce oficialmente da carnificina. O saqueador da espada diz a Morão Guia que é hora de descer e se juntar à festa. A cavalaria demoníaca está oficialmente desembarcando. Hora de limpar o resto do lixo. O Caveira Peluda está apenas relaxando em seu cavalo demoníaco, parecendo o gnomo de jardim mais violento do mundo. O narrador confirma que a maré virou. É um tsunami de fúria roxa, meu chapa. E os capangas roxos estão arrasando nessas noites. Isso é menos uma luta e mais um frenesi de alimentação. Um idiota corajoso ataca o Caveira Peluda, gritando sem parar. Meu chapa só zomba da tentativa. O Caveira Peluda desvia a lança casualmente como se estivesse matando uma mosca. Ele salta do cavalo para dar uma surra pessoal porque por que não dar um estilo neles? E ele simplesmente dá um chute na cabeça desse cara na semana que vem. O desrespeito é inacreditável. O boneco de Skull Mask está segurando um medalhão dourado brilhante que ele acabou de roubar do cara. O cavaleiro grita, enquanto seu capacete se estilhaça, revelando que ele era o dono daquele novo acessório. E temos um flashback de alguém oferecendo um medalhão parecido como desculpa. Ah, isso ficou pessoal. Estamos em um flashback e o Furry School está perguntando ao cara do Scruff da guilda o que ele quer agora. O cara do Scruff está tentando explicar por que o atacaram. Basicamente dizendo, você parecia muito suspeito.
Ele entrega um medalhão ao boneco da Máscara de Caveira, dizendo que sua filha o fez como um amuleto da sorte. Caveira Peluda aceita e diz que vai agradecê-la, mas o cara desgrenhado o ataca com sobre isso. E aí vem a trágica história de fundo. Sua filha foi morta por tropas imperiais. Isso explica a ereção por vingança. O cara desgrenhado diz que todos na guilda têm uma história parecida. Este lugar inteiro é apenas um grupo de apoio para vingança. Ele liga todos eles a açougueiros, queimando o que sobrou de suas vidas por uma chance de vingança. Este gênio está dando conselhos de vida ao fantoche Skull Masks, dizendo a ele para não se deixar consumir pela vingança como eles. Ele está projetando com força, dizendo que Skull Mask também deve ter alguém esperando por ele. Ah, se você soubesse, amigo. O flashback termina com o cavaleiro tendo o rosto afundado, implorando para Skull Mask não ir muito longe. Furry Skull simplesmente joga o cavaleiro de um penhasco, tanto para aquele discurso de não ir muito longe. E lá vai ele, fazendo uma viagem só de ida até o sopé da montanha. A gravidade é uma... Meu amigo Caveira Peluda está parado ali com seu capanga roxo observando o corpo cair. O último pensamento da noite é: eu deveria ter ficado em casa hoje. Caveira Peluda começa a se desculpar. Mano, você acabou de jogá-lo de um penhasco. É um pouco tarde pra isso. E os últimos pensamentos do cavaleiro são sobre sua filha. Droga, isso ficou pesado de novo. O capanga roxo está pronto para terminar o trabalho, mas Caveira Peluda apenas fica ali parado, tendo um momento. Skomesk está de volta ao seu próprio corpo e um de seus capangas roxos está tentando falar com ele e Skomesk simplesmente explode seu próprio lacaio sem motivo. A fúria do meu amigo não tem botão de desligar. Os novatos ficam tipo, bom trabalho, senhor. Completamente imperturbáveis por ele assassinar suas próprias tropas. Sword Henry está perguntando ao Furry Skull se o chefe precisa de mais corpos. Cara, ele é um necromante, não um reciclador. Skullmask está apenas olhando para a própria mão, provavelmente se perguntando se ele deixou o fogão ligado lá atrás. Na montanha Emo, os novatos estão observando a fogueira de corpos, chamando o Skullmask de esquisito. Eufemismo do século, pessoal. O Furry Skull esclarece que o chefe quer uma cremação, não um exército de zumbis. As prioridades do meu amigo estão todas confusas. E o Skullmask dele está dando um funeral viking para um bando de caras que ele acabou de assassinar. A estética do Edgelord é forte. Meu amigo está apenas olhando para as chamas, provavelmente tendo outro flashback sobre seu filho perdido há muito tempo. A nova equipe está percebendo como ele parece triste. É isso. O que 150 anos de trauma fazem com um cara. Skullmask está apenas absorvendo o calor, provavelmente se lembrando de todos os outros exércitos que ele transformou em carvão. E estamos ouvindo uma voz assustadora de flashback dizendo que é a sua vez. Parece que seu passado está voltando para assombrá-lo. O fantasma do passado emo está dizendo que ele terá que fazer escolhas em desespero. Cara, essa tem sido a vida dele a vida toda. O fantasma do passado emo tá ainda monologando, mas Skullmask apenas manda ele calar a boca. Meu cara diz ao demônio roxo com vários olhos pra ficar na vida após a morte. Ele não tá aqui por uma sessão de terapia. O demônio roxo apenas ri a beça, claramente curtindo esse pequeno colapso mental. O demônio o atinge com o olhar de quem tá falando, chamando-o de morto-vivo. Este demônio tá realmente tentando convencê-lo de todo o pacote de luta contra o destino. A visão termina com um símbolo flamejante na neve. Então aquele foi um pesadelo profético completo. Cortamos para um castelo aleatório ficando absolutamente queimada. Parece que tem uma nova psicopata na cidade. E lá tá ela, uma nova rainha psicopata ruiva curtindo os gritos dos moribundos. Essa nova psicopata tem a boca cheia de dentes de tubarão e tá se drogando com o cheiro de corpos queimados. Seu cavaleiro pergunta se ela quer jogar futebol com a cabeça de uma princesa. E ela responde: não, tudo bem. Essa nova rainha psicopata tá reclamando que sua última guerra foi muito chata. Ela tá literalmente pedindo pra algum maluco começar uma briga com o Império. Garota, você não tem ideia. E a narradora menciona o nome dela. Cavaleiro de Guerra Frey. Esse título definitivamente combina com a vibe. Um mensageiro aparece com a notícia. Skullmask e seu exército de mortos-vivos estão aqui. Seu desejo é uma ordem. War Knight Frey tá absolutamente em êxtase. Ela acabou de encontrar o seu novo brinquedo de mastigar favorito. Ela tá chamando o Skullmask de bastardo louco, com o sorriso mais descontrolado que eu já vi. Minha garota tira o chapéu e manda suas tropas se reunirem. É oficialmente hora de brincar. Todo seu exército de unidades absolutas começa marchando. Isso vai virar uma briga de nível kaiju. Ela tá parada na frente de seus cavaleiros gigantes, pronta para brincar com o exército de Skullmask. E lá vem o grito de guerra. Essa psicopata tá 100% pronta para lutar com o nosso garoto. A turnê mundial Emo continua em meio a uma nevasca, com o Skullmask liderando o caminho em sua bolha pessoal de solidão. Sword Harrier tá reclamando do tratamento silencioso. Mano, você se inscreveu para seguir um esqueleto emo de 150 anos?
Bohan, o guia, aponta que ele tá andando com o cadáver por 2 semanas. Essa é a configuração padrão dele, meu chapa. Caveira Peluda, o boneco, finalmente se manifesta, dizendo que algo está errado. Você acha que a situação toda está errada? O saqueador da espada finalmente está fazendo perguntas importantes, como por exemplo, como diabos uma caveira está flutuando ali? Bem-vindo à festa, amigo! Voltamos ao mestre da guilda Thor, conectando os pontos entre Máscara de Caveira e o herói que morreu, também conhecido como seu aluno. Thor está revelando mais informações, confirmando que o herói morto cresceu na mesma vila. A trama está ficando picante. Meu amigo Thor está montando a linha do tempo, percebendo que o retorno do herói e o exército de mortos-vivos surgindo não foram uma coincidência. E ele está se lembrando da surra no salão da guilda, especificamente de como o boneco do Skull Mask estava se movendo. Thor solta a bomba de que o estilo de luta do Skull Mask era uma cópia perfeita do herói. Ele sabe que eles estavam conectados. O guia, Moham, está tentando convencer o Sword Harrier de que Skull Mask é apenas um garoto triste e esforçado, como eles. O mestre da guilda Thor está escrevendo no diário que Máscara de Caveira é um Coringa, mas definitivamente não é o seu inimigo. Meu amigo Thor está apostando a rebelião toda nesse esqueleto emo como a chave para a vitória. E temos as fichas oficiais de personagem para Sword Harrier e Morano Guia, os novos babás do apocalipse. Sword Harrier está acertadamente apontando que seu novo chefe é um psicopata caótico, que provavelmente não vai ouvir absolutamente nada do que eles dizem. O mestre da guilda Thor apenas diz para ele relaxar, segurando uma rola fria como se tivesse tudo planejado. E o ataca com a frase, eu tenho uma boa intuição. Últimas palavras famosas para qualquer líder de rebelião. Sword Harrier ainda parece que está prestes a ter um ataque de pânico completo. Ele não está acreditando na estratégia de, confia em mim, mano. De volta ao presente, Skull Mask está olhando para o vazio, com o seu fantoche lhe dando instruções. E Skull Mask confirma que a próxima parada em sua viagem de vingança é Chantap Village. Os valores dos imóveis estão prestes a despencar. O boneco do Skull Mask anuncia que eles vão fazer uma parada. Isso parece menos uma missão e mais uma viagem sensorial. E temos um flashback do filho dele colocando um saco de papel na cabeça. Ele estava brincando de se fantasiar com a filha. Ele está confuso pra caramba, mas ela está dando sinal de positivo para ele. Este é o conteúdo saudável que não sabíamos que precisávamos. Então, esta é a Vila das Memórias dele. Toda a turnê de vingança simplesmente deu um desvio pela estrada da memória. Nós os vemos correndo pela cidade. Apenas um pai. O filho dele está tendo um ótimo dia. Minha namorada está fazendo o sinal da paz. Feliz da vida. É por isso que ele está lutando, cara. Uma novata de cabelo rosa no bar está dando as boas-vindas a eles. Parece que eles eram clientes regulares daqui. A turma toda está curtindo o bar. Um raro momento de paz para o nosso garoto. O filho dele o desafia para um jogo de dardos. Você sabe que ele está prestes a dar em cima de todo mundo. E lá está, um alvo perfeito. Meu amigo é uma lenda desde antes de ser um esqueleto. O bar inteiro está perdendo a cabeça por causa do alvo. Meu amigo é uma lenda local, mesmo com o saco na cabeça. São os bons e velhos tempos, cara. Só um bar cheio de gente se divertindo. Nenhum apocalipse à vista. Até o maldito saco de papel parece feliz. Este é o mais saudável que já vimos em toda a série. E aqui está a foto do antes. Só uma placa de taverna comum em um dia ensolarado. E aqui está o depois. A vibe toda mergulhou de cabeça em um balde de depressão. Os alvos de dardos ainda estão lá, mas a diversão acabou há muito tempo. Este lugar é uma cidade fantasma agora. O lugar inteiro está completamente destruído. O que quer que tenha acontecido aqui, definitivamente não foi uma festa. E nosso garoto está de volta, sentado sozinho nos destroços de sua memória mais feliz. A viagem a Fields está sendo um golpe duro. Ele está sentado ali em silêncio, absorvendo toda a dor. Foi por isso que ele começou uma guerra, cara. Suas mãos estão tão cerradas que você pode sentir a raiva e a tristeza. Esta viagem inteira foi só para se torturar. Meu amigo, Caveira Peluda bate a caneca na mesa, oficialmente encerrando sua sessão de flashbacks emo. Um novo crânio flutuante aparece para lhe dizer que a pousada está fechada e que ele está atrasado para uma viagem nostálgica. E é o cabelo rosa do flashback, perguntando o que aconteceu com seu disfarce de saco de papel. Ela está com uma aparência muito mais rude ultimamente, mas definitivamente se lembra da lenda da cabeça de saco. Caveira Peluda fica completamente perplexa, imaginando como ela o reconheceu sem seu disfarce característico. Cabelo Rosa diz que seu filho lhe contou tudo,
convenientemente deixando de fora toda a parte de que meu pai é um esqueleto. Ela começa a servir uma bebida para ele, porque o que mais você faz quando um fantasma do passado aparece? O vinho se chama Novo Começo. É, um pouco exagerado para o cara que está começando uma guerra mundial. E aí está o soco no estômago. A filha dele deixou a garrafa para ele antes de mergulhar. Ela queria beber com ele durante a viagem. Vai precisar de uma caixa inteira desse vinho agora. O cabelo rosa explica que o vinho é um amuleto da sorte para aventureiros. Sim, ele vai precisar. Ela solta a bomba de que o vinho foi descontinuado há séculos, o que torna o presente do filho dele ainda mais pesado. E agora a vila inteira é uma cidade fantasma, sem aventureiros glistantes. O Império realmente tudo de uma vez. O cabelo rosa o atinge com o discurso: "Eu entendo, mas você está fazendo tudo errado." Ela está dizendo a ele que mesmo se ele vencer, ele vai se esgotar no processo. E no final de sua pequena guerra, ele será o último psicopata em pé. Ela o atinge com a mais pura culpa, perguntando se era isso que o filho dele queria. Ufa, a visão dele como um esqueleto solitário e triste é o futuro do qual ela está tentando salvá-lo. Cabelo rosa simplesmente diz a ele: "Não, não é isso, chefe." Ela diz que o filho dele queria mais para ele do que apenas se tornar um monstro por vingança. Cabelo rosa continua lançando bombas da verdade, dizendo que o filho queria um futuro mais brilhante e feliz para ele. Caveira Peluda finalmente pergunta sobre as coisas que o filho deixou. Ainda processando o dano emocional, temos um rápido vislumbre do cabelo do filho só para aprofundar ainda mais essa faca emocional. O cabelo rosa confirma que a filha deixou um pacote de cuidados completo para ele antes de mergulhar. A filha deixou um diário de aventuras completo para ele, planejando uma jornada clássica de herói para eles. Ela queria ser uma heroína, como as antigas lendas, especialmente os aventureiros da classe Ruby. E aí vem um soco no estômago. Ela queria ser como ele e sua antiga turma. Rosa Hair lança a bomba emocional final dizendo que seu filho queria embarcar naquela aventura com ele. Voltamos para o verdadeiro homem com máscara de caveira que está sofrendo todo esse dano emocional em silêncio. Finalmente fala, processando que seu filho queria o herói, não o maldito senhor da guerra. O narrador lança uma bomba filosófica sobre o ódio e finalmente percebe sua vingança. O tesão estava cegando. Ele está admitindo que seu filho foi o verdadeiro professor aqui, e toda a sua guerra foi apenas ele sendo um idiota. E simplesmente assim, ele está passando de senhor da guerra para realizar o sonho do filho. O desenvolvimento do personagem é real. Meu amigo Caveira Peluda termina sua bebida, oficialmente encerrada a sessão de terapia e pronto para se recuperar. Cabelo Rosa pergunta qual será seu próximo passo, provavelmente se perguntando se o discurso dela realmente chegou ao esqueleto emo. Ele está conectando o nome do vinho à sua nova missão. Sim, o simbolismo está o afetando fortemente agora. Temos um flashback de seu antigo eu-herói, confirmando que ele está pronto para começar uma nova jornada. Meu amigo relembrando seus velhos tempos de aventura, preparando-se para trocar seu chapéu de senhor da guerra por uma mochila de herói. E lá está. Ele está oficialmente abandonando a excursão de vingança pela aventura que seu filho sempre quis. O narrador menciona o novo título da série. A história de vingança emo acabou. Agora é hora da aventura. E aqui está o mapa oficial da excursão com uma caveira marcando a vila para onde os sonhos vão. Deixem o like, se inscreve e comentem.